ainda somos muito imperfeitos e doentes da alma, recebemos lá grande auxílio espiritual, de modo a caminharmos com mais equilíbrio e saúde. As doenças da matéria nada mais são que reflexo das enfermidades espirituais. E quando alcançarmos maturidade espiritual e, portanto, saúde, estaremos aptos a levar o amparo ao próximo ao invés de o receber. E, por fim, não podemos deixar de compreender que o Centro Espírita funciona como uma escola também. A doutrina espírita ilumina consciências exatamente porque orienta, ensina e esclarece. As casas espíritas oferecem periodicamente diversos cursos, atividades e palestras para a instrução das criaturas, estimulando a exata compreensão da lei de Deus e uma fé lógica e racional. Um grande abraço, queridos amigos, e até a próxima. Até a próxima. A Evelyn está de volta aqui no Manhã Boa Nova na próxima terça-feira. E o Dia Mundial do Câncer, 4 de fevereiro, é uma iniciativa global organizada pela União Internacional para o Controle do Câncer, né, a UICC, com o apoio da Organização Mundial da Saúde. Criada em 2000 por meio da Carta de Paris contra o Câncer, a data tem como objetivo aumentar a conscientização e a educação mundial sobre a doença, além de influenciar governos e indivíduos para que se mobilizem pelo controle do câncer, evitando assim milhões de mortes a cada ano. Uma das principais apresentadoras da televisão e da TV Globo, Ana Maria Braga, anunciou para seus fãs na manhã recentemente, durante o Mais Você, que foi diagnosticada novamente com câncer, dessa vez no pulmão. Ela está passando por tratamento com quimioterapia e imunoterapia. Ana Maria, que já teve outros 2 cânceres, falou sobre esse novo no programa, afirmando que é mais agressivo e não é passível de cirurgia. A apresentadora ainda aproveitou para dizer que separou alguns minutos do programa para dar a notícia aos espectadores. E ela diz: é uma notícia importante, que se faz parte da minha vida e é importante para mim. Eu quero dividir com as pessoas que estão aqui, que me dão a oportunidade de estarem com vocês todos os dias. Agora, qual que é a importância, né, de um artista quando ele expõe na mídia um desafio como este, que demonstra força também neste momento, Elaine? Eu tive a oportunidade de assistir esse vídeo da Ana Maria, né, falando. A gente vê que ela está bem comovida, mas procurando manter um otimismo, né? Para uma pessoa pública como ela, que está há tantos anos nas nossas casas, né? Basta se ligar a televisão e ela está lá toda manhã. Muitas pessoas convivem com essa figura aí desde a infância até, né? Sim. E ela tem uma expressão aí no mundo feminino bastante forte, né? Ela dividir isso com o público, na minha opinião, foi uma atitude bastante respeitosa com o seu público, porque ela já prevendo talvez aí algumas ausências, quis trazer essa satisfação. E ela sabe também o quanto as pessoas vão vibrar, né, pela sua melhora e tudo mais. Eu achei bastante digno da parte dela, porque realmente é um momento difícil, né? Quem passa por uma doença é um momento aí de bastante luta contra os seus medos, né? Fora as questões físicas, né? As debilidades físicas, as questões aí emocionais. Então, achei interessante ela fazer essa humildemente, né? E no horário ali na Globo, né? Falar isso, exatamente. Esperando esse apoio. Eu achei bastante válido e acho que a intenção justamente é essa, é o respeito com o seu público, né, com os telespectadores, e com certeza, acho que a grande maioria, né, Vanessa, torce para que ela tenha logo uma melhora e que ela consiga obter a cura, né? Norberto? É sempre interessante quando nós recebemos informações que elas nos serão úteis ou agora ou algum dia. E todo conhecimento, ele nos enriquece. E a atitude da Ana Maria Braga, né, em fazer essa autorrevelação, né, de que ela está com câncer, ela, levando a sua própria experiência, leva uma informação que vai dando base para uma pessoa ou para alguém que um dia pode passar pelo mesmo problema. Então ela já funciona como um balizamento, né? Porque o fator surpresa é derrotista. Então quando você passa a informação,
o conteúdo dessa informação já fica arquivado dentro da nossa memória, e aquilo, quando nós vivenciamos efetivamente, não é um fato surpreendente, né? E a gente já tem o histórico, né, do que vai acontecer, como acontece, quais são os sintomas, as reações, essa coisa toda. Então a atitude dela é extremamente louvável, né? E ela vem cumprir o que Jesus recomendou, né? Não coloquei a candeia embaixo do alqueire. Ela está se expondo. Então essa exposição dela funciona como um aprendizado para nós que somos ouvintes. Porque à medida em que ela for relatando, né, os sintomas, todo o mecanismo que envolve essa doença, vai funcionando como uma escolinha para aqueles que vão algum dia conviver com esse tipo de enfermidade. Porque como ela tem grande visibilidade na mídia, é uma responsabilidade até de quem é um artista, no caso dela, né? E é um exemplo também. Exatamente. Nós tivemos uma colega que morreu com câncer, né? E ela era uma escritora. E quando ela percebeu que estava com câncer, nós conversamos e eu falei para ela, puxa vida, você como escritora, né? Vá fazendo um diário da sua condição, né? Porque esse seu diário vai servir como um alerta, como um caminho para alguém que tenha ou terá o mesmo problema que você está tendo, né? E é incrível que ela, como uma escritora, ela não teve condições psíquicas, né, como a Elaine falou, né, de enfrentar a doença e fazer essa autorrevelação. Então, a meu ver, né, perdeu-se uma oportunidade muito grande de se ter um livro desde o começo até o final, né, que efetivamente ela veio a óbito. Mas durante todo esse período, quanta coisa que ela experienciou, que ela vivenciou, que ficou só com ela. Ela não teve, talvez, a força, não né, teve necessária. a força psíquica para autoescrever, né, fazer a sua autobiografia daquele período da doença. São verdade. casos e casos, né? E contamos com a Ana Maria, né, para que ela revele diariamente o seu estado, para que isso sirva de modelo para os que vão vivenciar esse problema. Sim, Quantas com certeza. pessoas, né, que estão em casa assistindo lá a televisão, passando por esse mesmo problema, né, e pode se espelhar ali e falar, poxa, a Ana Maria Braga também está passando pelo que eu estou passando, né? Então, se ela está passando por isso, ainda está trabalhando, está otimista, por que eu não vou ficar otimista, né? Exatamente. Agora, como que o apoio dessas pessoas, como que ela está recebendo, nos ajuda, né, num momento como este? Bom, primeiro você saber que é querido, que você é amado, que as pessoas estão vibrando pela sua saúde, já é um conforto muito grande, né? Às vezes a gente pega um resfriadinho e fica meio dengoso, que é um carinho, Carente. um cafunézinho, fica, né? Imagine a gente enfrentando uma doença que efetivamente coloca em risco, né, a nossa sobrevivência, a nossa existência na Terra. Então, fora todo o carinho que ela vai receber, é toda a energia positiva, né, que ela está recebendo já, e a gente tem estudado isso, né, a nossa doutrina nos traz esse entendimento de quanto o nosso pensamento é importante, quanto a gente pode vibrar, né, pelos outros, principalmente por aqueles que estão nesses processos, o quanto a gente pode ajudar emanando aí as nossas boas intenções, os nossos fluidos positivos. Eu tenho certeza que essa ajuda a Ana vai receber, né, de todos os seus telespectadores. É claro que aí vem toda aquela questão que a gente estuda na doutrina, lá no Livro dos Espíritos, né? A escolha das provas, né? O livre-arbítrio, aí nós temos vários assuntos aqui para a gente falar, né? Durante o programa. Eu vejo que essa ajuda pode vir de duas formas. A primeira é pela irradiação do nosso pensamento, quando nós queremos a melhora dela, especificamente no caso da Ana Maria Braga. Ela receberá esse nosso desejo, fazendo análise funcional, né? Ela vai receber pacotes de energia transmitida pelo nosso pensamento. Nosso pensamento é uma onda que viaja levando pacotinhos de energia. Se ela
bem aproveitar esses pacotes de energia, ela será beneficiada com essa energia que nós estamos irradiando, né? Que é o que nós falamos, né? As irradiações dos pensamentos, a força do pensamento. Não adianta eu querer se ela não conseguir absorver o que eu estou querendo. Por isso que tem que ter uma sintonia, aí é outro departamento, né? A sintonia e a afinidade. Mas, pelo simples fato de nós irradiarmos, ao ela pensar em alguma coisa similar àquilo que nós estamos desejando para ela, entramos na mesma frequência. Aí ela capta essa energia. O que ela vai fazer com essa energia? Ela pode usar essa energia para se auto-beneficiar ou para reclamar. Ai, Deus não cuida de mim, eu sou uma infeliz que estou desse jeito. Né? Ou ela pode absorver essa energia e falar, não, vou lutar, já passei por 2, vou passar por mais meia dúzia. Sim. Né? Eu sou dona de mim. Exatamente. E vou peitar esse negócio. Né? Agora se fortalecer com essas Exatamente, ela fica fortalecida com esse pacote de energia que a gente irradia. E segundo, ao pensarmos boas coisas, independente dela absorver ou não, nós estamos irradiando um pensamento bom. Está saindo um pacote de energia bonitinho, sem nenhuma ponta, sem nenhuma farpa, né? Bem gostosinho. Bem embrulhado. Bem embrulhado. Quem sintonizou, pegou. Pegou. E aí é o que André Luiz chama da atmosfera psíquica. Então, se nós irradiarmos coisa boa, a nossa atmosfera psíquica, todos esses que estão vibrando nessa mesma frequência, vão se sentir melhor, porque estão doando, estão sendo úteis. Tá? E isso é extremamente importante. Para quem faz mesmo. Para né? quem faz, porque está colaborando, né? A resultante é sempre a somatória das forças. Então, quanto mais força estiver nessa mesma direção, o resultado vai ser melhor. Então, o importante é agirmos e pensarmos bem. Primeiro pensarmos e depois agirmos, né? Porque pensou bem, o resultado é bom, inevitável. Exatamente. E ela, desculpa, Van, e o fato dela vir a público e fala, conto com a oração de vocês, com a ajuda de vocês, né? Já dá a entender que ela está querendo realmente estar nessa sintonia aí de receber, né? Sim. E aí, só aproveitando o gancho, né? Hoje a Vanessa não vai falar. Acho que vocês podem fazer, porque vocês estão ótimos. Não tem problema. E aí, entra também no ensinamento de Jesus, que ele fala da necessidade do escândalo. Né? O que é o escândalo? O escândalo é algo que comove. Né? Não é só fazer coisa errada que é um escândalo, não. Um escândalo é alguma coisa que causa uma comoção. Tá? Um alerta. Exato, é algo que chama a atenção, todo mundo vai ficar ligado naquilo. No caso dela, ela está promovendo um escândalo, ela está fazendo uma revelação de uma doença que vai fazer com que as pessoas reflitam a respeito. Então, ela funciona como um mecanismo de alerta para uma doença que, se percebida, pode ter bons resultados, pode ter a cura, né? E não, ao se perceber doente, entrar num quarto, se trancar, não quero mais saber disso, eu não mereço isso, eu não mereço, Deus não é justo, Deus não cuidou de mim, né? E fica revoltado. Então, muito legal a atitude dela em promover esse escândalo que cria uma comoção dentro da sociedade, e a sociedade se tranquiliza, deseja coisa boa, né? E aí vamos entrando num clima de harmonia, principalmente dentro da Rede Globo. Exato, eu estou pensando nos funcionários que trabalham ali com ela, colegas de trabalho lado a lado, porque ficam todos abalados. Ela poderia não falar. Não ir ao vivo e falar para outra pessoa, e apresentar e falar, ou uma nota, enfim, não é uma internet, ela simplesmente não ir. E isso realmente que vocês estão trazendo é importante, porque é uma lição de vida todos, né? Com certeza. E aí cai todos aqueles detalhezinhos que fica ali, de repente, por trás. Qualquer picuinha, qualquer coisa em ambiente de trabalho que a gente sabe que tem,
cai, porque isso é muito, fica pequeno com relação a uma doença como essa, né? Exatamente, é a verdade, né? Eu acho que todos em prol de uma situação maior, uma causa maior. Né? Exatamente. Agora, como é que entender o câncer na visão espírita, né, Norberto? O câncer, ele não é uma doença contagiosa. Ela em si não é uma doença contagiosa. Doenças contagiosas podem advir do câncer, porque há um enfraquecimento, uma perda muito grande de energia, essa coisa toda. Mas em si, ele não é contagioso. Então aí já tem um grande sinal de alerta. Se ele não é contagioso, quem que causa o câncer? A própria pessoa. Grande, Vanessa. Palmas para Vanessa. Ah, que legal. Então, ele é gerado por nós mesmos. E esse processo de geração por mesmo, ele tem dois aspectos. O primeiro, pelo disparo do gene que está no nosso DNA. Puxa vida, mas como que meu pai é são, minha mãe é sã, o meu avô era são, minha avó era sã, ambos, os 4 ou os 8 envolvidos aí, né? Os 6 envolvidos aí que me antecederam, não tiveram câncer, mas eles eram portadores do gene do câncer. Quem gerou esse gene? Quem gerou esse gene? O próprio indivíduo em encarnações passadas. Então, Jesus falou, não sairás daqui enquanto não pagares o último ceitil. Então, criou, resolve. Produziu, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Vai precisar. Então, numa dada encarnação, o indivíduo de hoje, que há 800 anos atrás passou por uma situação muito adversa e na época ele não tinha, o gene dele era normalzinho, bonitinho, mas ele passou por uma situação tão ruim que ele considerou que ele não soube trabalhar com essas energias e se autodegenerou. Ele promoveu uma mutação genética em si próprio, porque no instante do processo de reprodução celular, os níveis de energia que são utilizados para você fazer o emparelhamento do gene, né, fazer a reprodução, é muito sutil. Então, se entrar uma raivazinha ali, desequilibra o sistema. Aí eu vou autogerar uma célula torta. Vai ter uma filha torta, uma neta torta, e aí esse processo já está embutido no meu gene. Quando eu vou ter um filho, eu transmito isso para ele. Ou quando eu, num processo de reencarnação, transmitir esse gene já por processos do perispírito, essa aí é um detalhamento bem aprofundado, mas eu carrego isso para a próxima encarnação e transmito isso para os meus descendentes. Então os meus descendentes já vêm com essa carga genética guardadinha lá dentro. Só que como quem gerou fui eu há 800 anos atrás, só eu tenho o código para acessar essa chavinha do DNA. Eu preciso, para que ela dê o clique, usar a mesma energia que eu gerei há 800 anos atrás, porque foi eu quem produziu isso. E aí o que vai acontecer? Quando eu vivencio agora uma situação similar à de há 800 anos atrás, o meu estado emocional é o mesmo. O que vai acontecer? Clique, ligou a chavinha. Se eu liguei a chavinha e não tive o autocontrole, eu vou ter a doença que não foi por causa do meu papai, nem da minha mamãe, nem dos meus avós, nem das minhas avós. Foi por causa minha, de 800 anos atrás, gerei isso, veio. Hoje eu reencarno nesse braço da família consanguínea, tá? E disparo essa chave. E aí é que vem a prova. A prova é eu passar pelo mesmo problema, por um problema muito similar, ter o autocontrole e não disparar, não ligar a chave. Deixar desligado. Deixar desligada. Então o desligado é o autocontrole. Fui aprovado. Esse meu processo reencarnatório foi
excelente. Por quê? Porque 800 anos após, eu estou vivenciando algo que eu gerei e estou tendo condição de consertar. Consertar em quem? Em mim. Sim. Se eu reemparelho isso adequadamente, eu cesso esse processo de transmissão desse gene. Os meus próximos herdeiros não terão essa carga genética. Esse é um processo. O segundo processo da geração da doença é a autogeração aqui e agora. Os meus antecedentes não transmitiram essa carga genética para mim e eu, nessa atual situação, estou passando por um processo extremamente descontrolado e aí o que eu faço? Eu libero uma quantidade de energia que vai degenerar os meus genes de agora. E aí eu vou gerar uma célula torta agora. Aí vai ter filha, neta, bisneta, tataraneta, e aí eu tenho câncer que eu autogerei. E a medicina considera esse aspecto, né, como uma somatização de um problema que vai ter uma repercussão no físico. Então a ciência já está aceitando isso e as medicinas alternativas, né, também aceitam isso. E que nós, através do estudo aprofundado do espiritismo, temos essa ferramenta na mão e estamos tendo, graças a FEAL, a TV Mundo Maior, ao programa Amanhã Boa Nova, a oportunidade de levar a vocês que nos ouvem esse conhecimento que está embutido dentro da doutrina dos espíritos. Ah, Norberto, de que livro você tirou isso? Não, não é de um livro, é da somatória das informações contidas em vários livros. É muita informação. É muita informação. Para você poder afirmar, e eu afirmo peremptoriamente isso, tá? E assino embaixo. Que você pesquisou. Que isso foi tudo pesquisado e falo com essa tranquilidade que eu estou falando agora para vocês. Muito bom, interessantíssimo. Muito legal, uma aula aqui para nós. Eu queria abordar o aspecto também do estilo de vida, né? Porque a gente tem acompanhado, e a doutrina espírita também é ciência, né? E o Norberto falou muito bem sobre essa parte científica, mas a medicina atual, né, os pesquisadores também têm concluído que a par dessa situação aí genética, você pode desenvolver ou não, dependendo do seu estilo de vida. Então, se você está bombardeando aí o seu físico com toxinas e tudo mais, você poderia ou não desenvolver esse câncer, né? Então, assim como tem as predisposições para o câncer, tem para outras doenças, né? Como as doenças cardíacas, o próprio diabetes, que geralmente são desenvolvidos através do estilo de vida. E você não se dá conta que, de repente, aquele hábito de fumar, que você passou vários anos falando, vou parar, eu vou parar. Você sabe que faz mal, né? E uma hora o seu corpo aí desencadeia, né? Associada a outras situações. Então, a nossa responsabilidade se encontra em todos os campos. E por isso que o Espiritismo fala que não existe vítima, né? Não existe. Nós não somos vítimas do sofrimento, e a dor não é sofrimento, é oportunidade de reparação, né? Então, através da dor, você pode mudar o seu estilo de vida, né? Você começa a refletir a sua forma de pensar, né? A coisa da chave, né? Por que eu girei essa chave? Então você começa a mudar totalmente. Uma outra postura. Você toma uma postura totalmente diferente. E você que está acompanhando o Manhã Boa Nova de hoje, pode adquirir o seu exemplar A Gênese, a obra original, na versão e-book e ler no seu aplicativo gratuito da Amazon ou no seu dispositivo Kindle. O livro está disponível no site amazon.com.br e você aproveita para adquirir o seu exemplar, estudar na sua casa espírita e também ter sempre aí à sua mão A Gênese, a obra original. E André Luiz Ruiz vai falar conosco agora, responder algumas questões, né? Para onde vamos quando morremos? Vamos conferir a resposta no Sem Dúvida com o André Luiz Ruiz. Acompanhe. Para o inferno, ficar queimando.
abraçado com o capeta e os seus demônios. Ou para o paraíso, flutuando em cima das nuvens, tocando uma lirazinha. Você acha que é este o resultado de uma vida de esforços, de aprendizado? Você acha que Deus não pode ser mais criativo do que isto? Condenar o seu filho amado por ele ter roubado uma galinha a ir para o inferno, como qualquer outro malfeitor que dizimou um povo inteiro? Ou premiar uma pessoa que não fez muita coisa para ficar lá se abanando? Agora, se você pensar bem, se o paraíso só recebe os que são puros, os que nunca mentiram, nunca falaram coisas erradas, nunca falaram palavrão, só fazem coisas boas, você acha que você vai para lá? Eu acho que nós sabemos o nosso destino. E é óbvio que não pode ser assim. Nós não podemos ter só essas duas opções. Agora, quando você compreende a doutrina espírita, você descobre, com lógica, que esta opção de céu e o inferno não representa a totalidade do destino a que o homem está levado a produzir para si mesmo uma estrada de evolução. Porque são lugares estáticos. Você vai para o inferno e fica parado, você vai para o céu e fica se abanando. Você não aprende, você não melhora. Enquanto que a doutrina espírita fala de um Deus que educa, um pai que põe os filhos para aprender. E é isto que possibilita o entendimento de que, durante a vida espiritual, nós estamos num ambiente que é a nossa origem, o mundo invisível. Tanto é verdade que a cada dia, durante 24 horas do dia, você tem 16 horas que você está aqui, mas 8 horas você está lá. Se você viver 90 anos, 30 anos você está do outro lado. Por quê? Porque é a sua origem. 1/3 de cada dia você volta para a vida real do espírito. E então, quando nós morremos, quando o corpo morre, porque nós morrermos não significa que o espírito deixa de existir, é o corpo que desaparece. Ele vai para a sua casa, ele volta para o seu ambiente de onde ele havia vindo, que é o ambiente espiritual que está aqui na Terra. Então, se a mente da pessoa estiver presa aos bens do mundo, ele permanecerá aqui, tropeçando nos seus patrimônios, nos seus carros, nas suas casas, batendo cabeça, sem ser visto. Ou ele poderá ir para ambientes piores, graças à sua ligação com coisas más, ou ele poderá estar sendo levado a níveis mais avançados, na própria estrutura da Terra, na terra vibratória, vamos chamar assim, nas dimensões vibratórias que estão correspondendo à sua evolução, à sua vibração e à sua mente em equilíbrio. Portanto, quando o corpo morre, o espírito não morre, ele continua a existir na dimensão invisível. E para que você possa estar numa condição melhor, aí a doutrina espírita nos apresenta um leque de conselhos. Você deve viver já os valores de um espírito que progride dentro desta estrada na direção luminosa. Esse é o esforço de Jesus. Esse é o esforço dos bons espíritos. Lembrar o homem encarnado que ele está com a oportunidade de construir o seu amanhã, através das atitudes do agora. Não fique esperando o juízo final. Você vai poder viver com juízo um amanhã muito melhor, se agora fizer o bem, se agora semear esperança e se agora desenvolver em si mesmo o equilíbrio e a confiança de que você nunca vai morrer, só o seu corpo. Mas isto significa que você terá que prestar contas. Não viva como um irresponsável, viva como um aluno que está tendo a lição, mas que vai ter a prova para passar de ano. Questão, né, pra gente não ter mais dúvida, e hoje foi com o André Luiz Ruiz aqui no Manhã Boa Nova. Recebendo em nossos estúdios, ela que é bailarina, coreógrafa e ativista, Ana Maria de Sá, bom dia. Bom dia, Vanessa, é um grande prazer estar aqui, essa rádio que eu amo tanto e acompanho há muitos e muitos anos, e essa rádio que mudou completamente a minha vida, porque a partir do momento que a gente aprende e segue os ensinamentos os quais vocês nos passam todos os dias, a nossa vida se transforma. Que bom. E vou te dizer uma coisa, realmente o invisível, ele está presente o tempo todo.
E hoje eu posso dizer que eu estou viva. É graças à Rádio Boa Nova que abriu essa espiritualidade e me trouxe muita proteção. Que bom ter você aqui conosco. Bem-vinda ao nosso programa, aos nossos estúdios, né? Muito bom receber pessoas como você. Daqui a pouquinho a gente fala sobre o seu trabalho também. Obrigada. A gente vai trazer os temas e daqui a pouquinho o seu trabalho. Agora, nos principais jornais da capital paulista, no início agora do mês de janeiro, noticiaram, entre outras informações, que o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, quando entrevistado, informou que houve momentos em que sentiu fortíssimas dores e indagou aos médicos especialistas por que dessas dores. A resposta é que não sabiam, mas provavelmente dos efeitos colaterais dos medicamentos que ele está fazendo tratamento. Só depois identificaram. E, em outra informação, ele diz que estava recebendo muito carinho da população e muitas pessoas o procuravam em busca de consolação e reconforto, não só dentro do hospital, como de visitantes. Então, ao invés de levarem, era ele que estava confortando as pessoas. Por que isso acontece, Elaine? Eu acho que quando a pessoa ela tem consciência desse processo que ela está passando e ela está em equilíbrio, ela consegue tranquilizar o outro, né? Porque muitas vezes é o outro que está mais em desequilíbrio que o próprio doente, né? Que é o caso dele aí, Verdade. né? Então você acaba passando aquela confiança. Eu tô bem, tá dando tudo certo, o tratamento tá correndo a contento, eu tô otimista, né? Porque acho que a gente sente, né? A gente tem essa sensibilidade. E a gente consegue tranquilizar o outro, né? E é tão difícil quando você está num processo, às vezes, se sentindo mal, né? E você tem alguém ali que quer, você, em vez de receber o apoio, você às vezes tem que acalmar a pessoa. E aí isso é a questão da superioridade espiritual, né? Às vezes cada um está num grau diferente. Então, tem uma série de situações. Mas ele também é uma figura pública. Olha que interessante, né? Olha só. Com certeza, né? Se a gente for falar de política, ele deve ter recebido algumas vibrações não tão positivas, né? Sim. Né, Norberto? Claro, Tipo, claro. eu quero vai embora logo, Isso. porque o outro precisa entrar no seu lugar. Mas ele deve ter recebido, com certeza, muita ajuda espiritual e muita energia positiva da população também. Porque, no fundo, as grandes massas são bondosas, né? Eu acho que as pessoas, você vê quando tem qualquer questão aí de desastre, de situação de catástrofe, há uma comoção nacional, as pessoas se sensibilizam, há uma solidariedade e, com certeza, o plano espiritual está atuando, né? Norberto? Efetivamente, né, a ajuda do plano espiritual é muito grande e se nós fizermos uma reflexão, né, tanto no caso da Ana Maria Braga como do Covas, né, o nosso prefeito, ambos são expoentes, são pessoas visíveis, né, têm uma visibilidade muito grande e ambos estão passando pelo mesmo problema, né? Sim. E a transparência deles, né? Então, essa abertura é extremamente importante. Então, da mesma forma que eles recebem a nossa vibração, o caminhãozinho deles está muito carregado de vibração. E ele tem para dar. Tá? Então, quando chega um necessitado, ele está transbordando de energia recebida. O que ele faz? É o sistema da física. É o que tem maior potencial, transfere para o de menor potencial. Ele dá uns pacotinhos, né, ele devolve os pacotinhos. Ele entrega uns pacotinhos. Então, todos aqueles pacotinhos que ele armazenou e que estão latentes dentro dele, em vez de ele gritar, explodir, se rebelar, o que ele faz? Ele doa tranquilidade, ele doa paz, ele consola aquele que está mais necessitado que ele. Essa é uma lei natural, faz parte da natureza. Sistema de maior potencial transfere energia para o de menor potencial. Se o caminhãozinho dele está cheio de boas vibrações, o que ele vai dar? Boas vibrações. Então, aqueles que estão no seu meio, envolvidos no seu campo de vibração, absorvem isso e se beneficiam. Muito bom. A Elaine Stroder, da Vila Carrão, está participando aqui conosco no Facebook. Você também acessa a nossa página, a nossa transmissão ao vivo no facebook.com/TV Mundo Maior. Envia sua pergunta aqui para o programa. Ela diz aqui, bom dia, amigos. Uma semana maravilhosa a vocês. Obrigada. Obrigada. O comunicado da Ana Maria Braga é um alerta, como o cigarro é maléfico para o organismo.
E é isso, né? Que a gente estava falando, né? Que a gente estava falando. É sempre delicado quando a gente falar de uma pessoa que está passando por um processo desse de saúde, você apontar culpas, né? É o cigarro, é isso, é uma série de fatores. Mas existem algumas situações que a ciência já comprovou que são maléficas, né? O cigarro é uma delas, né? São, sei lá, milhares de toxinas. E se a gente pode evitar, vamos evitar. Existem outras drogas que eu tenho estudado, viu, Norberto, sobre o açúcar e sobre a farinha, né? Dos refinados, o quanto é viciante e tudo mais. Mas porque eu tenho esse problema genético aí com a diabetes, né? E aí a gente recebe, a médica fala para mim, sua mãe tem, seu pai tem, você tem, não tem jeito. E eu falo, não, né? Eu escutei um médico falar, a vida antes da morte, né? Já ouviu essa frase? Uhum. Não é a vida depois da morte, é a vida antes da morte. Muitas vezes a gente pode tentar mudar, não sei se eu vou conseguir, né? A gente tentar mudar essa condenação que você tem, você vai ter o diabetes. Não, vamos mudar os hábitos de vida e vamos tentar reverter esse quadro. Então, você já tem lá uma predisposição, o pai teve câncer, a mãe teve câncer, um parente próximo, o avô e tal. Vamos tentar evitar, vamos tentar ter uma vida mais saudável, né? Evitar o cigarro, a bebida em excesso, né? O álcool em excesso, gorduras, todas essas situações que a gente sabe que faz mal, tentar ter uma vida menos sedentária, procurar manter sempre o pensamento bom, né? Estudar coisas positivas, elevadas. As casas espíritas podem nos ajudar bastante com isso, né? Nos colocar à disposição do próximo. São tantas coisas boas que a gente pode fazer, né? É isso, Norberto. Outro dia nós estávamos conversando com um defunto, né, e falando a respeito de algumas doenças, e ele especificamente citou a diabetes, né? A diabetes, segundo a informação que ele nos passou, é uma prova da nossa paciência e do nosso autocontrole. Porque se você controlar aquilo que você está ingerindo, as reações químicas que vão ocorrer no seu organismo, que isso é comum a todos, vão ser minimizadas. Por quê? Porque você não colocou algo que vai dar uma reação adversa, que vai exacerbar a sua anomalia, né? No caso, a diabetes. Então, o controle alimentar é extremamente importante. Mas para eu ter controle alimentar, eu preciso primeiro ter o meu autocontrole. É difícil? É difícil, né? Então, esse autocontrole é que é a chavinha, né? De eu vou disparar ou não vou disparar. Eu me autocontrolando, eu filtro tudo aquilo que eu vou ingerir e aí eu tenho as reações químicas no meu corpício, né? Que é um funcionamento mecânico. Entra 10... consome 8, restam 2. É sempre assim, sistema de balanço de massa. Então, se eu ingiro algo que tem um potencial energético muito grande, vai promover reações específicas. Então, no caso do açúcar, dos farináceos, da bebida, né? Tudo isso é convertido lá dentro como são explosões que ocorrem lá nas minhas célulazinhas e vão ativar o processo da diabetes, esse descontrole dos açúcares dentro da gente. E né? até na questão alimentar, a gente tem muito aquele comportamento de manada, né? A gente desde pequenininho come pão, não é isso? De manhã, café com leite com pão, é o docinho, é o bolinho, bolacha, né? A fritura. É difícil mudar hábito alimentar, não é fácil. Nós temos um departamentozinho chamado livre-arbítrio. Né? Essa faculdade de livre-arbítrio, ela é fantástica. E Paulo de Tarso fala nesse livre-arbítrio de uma outra forma. Ele fala que tudo é permitido, mas nem tudo é lícito. Você vê que tudo está em tudo, né? É muito legal, né? Tudo está em tudo. Exatamente. Então, se eu tenho esse autocontrole, quer dizer, eu tenho a possibilidade de fazer, mas se eu controlo o fazer, as reações serão benéficas do que eu fazer no embalo. Então, eu posso comer o quê? De tudo. Tá? Em que quantidade? Aí é que está o segredo. Tá? Então, tudo eu posso comer, não em demasia. Então, quando eu foco o meu apetite para determinado grupo de nutrientes, né, ou de alimentos que têm o seu potencial nutritivo, eu vou intoxicar o meu próprio organismo. Tá? Então,
não posso comer pão? Posso comer pão. Agora, vou comer um filão de pão de manhã? Uma baguete. Não. Opa, se eu comi pão de manhã, eu não como batata no almoço. Essa é a questão. Você come pão com batata, pão com pizza. Isso, então como fazer essa diversificação? Então, o segredo do bom viver é fazer de tudo um pouco. É verdade. Né? É equilíbrio, né, É o Norberto? equilíbrio. Desequilibrou o sistema, a balança pende para um O lado. corpo Reage. na hora. Tomou, levou. É a lei da ação de reação. A lei de causa e efeito. Para os mais orientais, né, é o nosso karma. Né? Então, é a gente que se autorregula. E a Elaine Stroder perguntou, Norberto continua apresentando o seu programa Mistérios? O Mistérios não houve nós tivemos 3 temporadas e estamos ávidos pela 4ª, né? Você está muito misterioso. É muito legal. Então nós estamos dependendo da direção da rádio, né? Esse Norberto, fala liberar sério. o espaço e... Não, a chamada do programa É muito bom, divertida. né? E olha que a chamada do programa, mas o que houve de controvérsias, né? Imagine o programa. Então, aquele clima misterioso, aquela introdução, né? Surumbática, né? É específica do programa, que é mistério, é causar algo misterioso. Causou, né? Viu? Então, muitos amigos, mas o que me criticaram, nossa, você escondido atrás daquela penumbra, que história é essa, meu? Né? Outros falavam, não, você, o loiro alto e olhos azuis no meio daquela fumaça, que história é essa? Né? Mas faz parte do pacote, é o enredo, né? Faz parte. Despertou a Tem curiosidade. gente que tem medo, clima. viu? Nem vou te Muitas falar. pessoas. As meninas de quarta-feira aqui, né, Miriam, Adriana, Morales, elas têm medo dele. É um Você barato. quase virou o Zé do Caixão do... Isso Boa causou Nova. uma polêmica muito grande, né, dentro dos meios de comunicação e muitas críticas. Se vocês entrarem lá, esses programas continuam lá no YouTube. Quem não teve oportunidade de assistir ao vivo, acessa lá o YouTube, né, TV Mundo Maior, Mistérios, Norberto Gavioli. Vale a pena. Vale a pena. Tem uma enxurrada lá, Show né? de Muito bola. legal. Fazendo aqui o meu jabá. Né? Muito conhecido. E é interessante que vocês também, após ouvirem e verem os programas, vocês leiam os comentários. Né? E muitos comentários são a respeito do clima da introdução do Que programa. barato. Que é né? muito legal. eu Vamos adorei. com o Gilberto de Florianópolis. Vamos acompanhar a mensagem dele. Bom dia, meus queridos e abençoados irmãos. Inicialmente eu quero agradecer a todos dessa rádio Boa Nova, a Boa Nova que sempre está no ar. Mas eu preciso agora comentar um negócio. Estou ouvindo nesse exato momento entre o meu trabalho e ouvindo a Boa Nova. O comentário é a respeito do câncer e a nossa disposição genética. Então é o seguinte, a apoptose celular, ela já está estabelecida no código genético no exato momento da concepção. E você pode ou não desencadear essa apoptose a qualquer momento. Só que a alteração celular de uma hiperplasia ou de uma hipoplasia ou de um câncer maligno ou benigno independe da apoptose, quer esteja no código genético ou não. Mas a qualquer momento você pode desencadear, seja bom ou seja uma pessoa de má índole. O que ocorre é o seguinte, isso aí na minha acepção, tá? E nas palestras que eu tenho assistido. A qualquer momento pode haver um disparo por N razões. Você pode encontrar pessoas boníssimas e desenvolver um câncer. Você pode encontrar pessoas de uma índole que não é tão boa quanto parece e elas passam a vida sem nenhum problema. Então, dizer que você tem um karma a ser cumprido e você vai desenvolver um câncer, eu acho muito forte. Para quem não viveu isso, para quem não teve isso, é muito fácil essa explicação nossa. Mas você sentindo na carne,
Não é fácil você querer dar uma explicação espiritual para o caso. Sou espírita desde que me conheço por gente, mas é necessário rever conceitos a respeito desse tema tão importante no mundo atual. Um beijo aos meus irmãos e eu desejo a todos um dia maravilhoso e uma semana belíssima. Um abraço e um beijo. Um abraço para você também. Excelente participação, Gilberto. Norberto. Muito bom, Gilberto, a tua participação, né? E é isso que a gente precisa. E você muito bem falou, né? As casas espíritas podem e devem colaborar com esses esclarecimentos, né? A espiritualidade nos traz informações muito ricas, né? Que antecedem a algumas revelações da própria ciência, né? Que a ciência, ela vai no processo comprovatório de algo que está ocorrendo, né? E os espíritos, eles têm um acesso muito mais fácil, a visão deles é melhor que a visão de raio-x, né? Então, todo esse processo do desencadeamento das doenças, em específico o câncer, tem causas e consequências, né? Então, como ele disse, muitas coisas ainda estão por ser reveladas e as verdades são relativas, não existe verdade absoluta. A única verdade absoluta que eu conheço é Deus. Abaixo de Deus é tudo achômetro. É verdade. Então, quem tem mais base, né, o seu achômetro é mais convincente ou menos convincente. E um aspecto que ele citou, né, a respeito da pessoa ser de boa índole ou má índole, isso não tem nada a ver com o que está acontecendo com o seu físico. Uma pessoa de boa índole, cortando o dedo, descascando batata, se não cuidar, vai ter um processo infeccioso e vai perder o braço. Exatamente. Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não sai daí. No dia 25 de abril, acontece o 18º Encontro Amigos da Boa Nova no Espaço Internacional Eventos em Guarulhos. O encontro terá como tema central Allan Kardec, hoje, amanhã e sempre, e contará com a presença dos palestrantes Rossandro Klingley, Paulo Henrique de Figueiredo, Sueli Caldas Schubert, Deusa Samu, Delmar Franco, Adriana Morales, Miriam Isabel, Júlio Sena, Carol Oliveira e Ana Talavera, além do grupo teatral Amigos da Luz e momentos musicais. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova ganham desconto na compra de até 4 ingressos. Neste ano, o público terá a opção de garantir o voucher do almoço na compra do ingresso. Também poderá garantir o seu ingresso com desconto através da entrada social, doando 1 quilo de alimento não perecível para ajudar os pacientes das casas André Luiz. 18º Encontro Amigos da Boa Nova, dia 25 de abril, das 10 da manhã às 19 horas. Internacional Eventos Guarulhos, Avenida João Cavalari, 133, bairro Ponte Grande, Guarulhos. Ingressos pelo site mundomaior.com.br ou pelo telefone 0 operadora 11 2458 3214. O que existe além do que já foi tratado sobre o amor? Já interpretei e dei vida a inúmeros personagens, mocinhos, vilões. Você que acompanhou a minha carreira pode ter se identificado com alguns desses personagens. Hoje eu venho aqui não para interpretar, mas para convidar você para ser um personagem do bem. Ajude as casas André Luiz para que possamos juntos continuar cuidando do deficiente. Uma casa com mais de 2.000 mocinhos que precisam da sua ajuda. Anuncie conosco.
Sua empresa associada a uma mensagem de paz para um público qualificado. Uma ação que pode trazer excelentes resultados à sua marca, produto ou serviço. Com o investimento à altura do seu negócio, você garante que seu produto possa ser conhecido por centenas de milhares de pessoas que acompanham a TV Mundo Maior através de canais abertos, pagos e pelo principal satélite do país. E isso sem falar nos quase 70 mil seguidores do Facebook e nos mais de 1.200.000 minutos assistidos de nossos programas mensalmente no YouTube. Em tempos de crise, reconhecemos o valor de uma parceria. Entre em contato conosco pelo e-mail anuncie@tvmundomaior.com.br. Com o seu investimento, continuaremos com a nossa missão de propagar a mensagem do bem. Boa Nova é uma expressão que significa o Evangelho do Cristo. A Boa Nova é o que o Cristo trouxe. Então, os amigos da Boa Nova são aqueles que são amigos da espiritualidade. Não são os amigos só da emissora Boa Nova. Então, a gente descobre o trabalho que a rádio tem feito de implementar o conhecimento dessas pessoas, dessa coisa maravilhosa que é a doutrina espírita. Se alguém faz parte da família universal, quer ser parente do Cristo, tem que fazer a vontade dele. Fazer a vontade dele é ser amigo da Boa Nova, entendeu? Eu não te conheço, mas se você é amiga da Boa Nova, você é minha irmã. A energia que está aqui é a energia que está aí. Nós nos amamos, tá? Então, amar o próximo como a si mesmo fica fácil se você é amigo da Boa Nova. Começou a promoção com os melhores preços em obras literárias para aprimorar seus conhecimentos doutrinários neste novo ano. A Mundo Maior iniciou a campanha De Volta às Aulas dos Centros Espíritas. Encontre os principais livros de estudo espírita na página mundomaior.com.br. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm desconto especial. E a promoção é válida até o dia 29 de fevereiro ou enquanto durarem os estoques. Aproveite, encontre os livros de estudo espírita nesta promoção da Mundo Maior. Olha, em mais de 25 anos dedicados à arte, eu tive a oportunidade de interpretar dezenas de personagens, tanto no teatro, como no cinema, como na televisão. E hoje eu estou aqui para convidar você para se tornar intérprete de uma história do bem. Por que é que você não ajuda as Casas André Luiz a continuar cuidando dos mais de 2.000 protagonistas de uma linda história de amor? O pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança a obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o espiritismo para a libertadora doutrina dos espíritos. Este é o Manhã Boa Nova que está de volta. E antes das notícias do dia, trazer um recadinho que recebemos pelo WhatsApp. Ele disse aqui: olá, eu sou o Tony, interior de São Paulo. Pela primeira vez estou assistindo Manhã Boa Nova. Estou aqui internado em um hospital e o programa de hoje para mim foi de grande valia. Olha, legal, Tony.
você Tem se preço recupere que pague rápido. isso? Até travei. Não, aqui. realmente. Então, vocês que estão nos vendo, nos assistindo, vejam a importância de vocês participarem do Clube Amigos da Boa Nova. Isso mesmo, Norberto. Que é através da doação de vocês, da contribuição financeira que vocês dão à FEAL, que nós temos a oportunidade de estar aqui falando para vocês. É isso mesmo, Norberto. Falar de novo aqui, porque a gente estava com a trilha de fundo e ainda não é as notícias, é pelo WhatsApp aqui, ó. O Tony, interior de São Paulo, diz aqui, ó, pela primeira vez eu estou assistindo Manhã Boa Nova, estou aqui internado em um hospital e o programa de hoje para mim foi de grande valia. Sensacional, Vanessa, e isso nos dá mais força ainda, né, para estar aqui de manhã e saber que esse nosso amor aí pela essa causa que a gente abraçou, que é a doutrina espírita, que é uma palavra que fala que o quanto o Norberto, né, tem de conhecimento, o quanto ele estudou e vem dividir com todos aqueles que estão sintonizados conosco. Voluntariamente, né? E o quanto a gente pode contribuir com o nosso irmão. E a gente deseja que esse nosso querido Antônio, o nome dele, né? É Tony. Que ele possa se restabelecer o quanto antes e que fique sempre conosco aí, que já que foi a primeira vez, seja bem-vindo. Nessa corrente do bem. Muito bom, né? Um grande abraço para você, boas vibrações para você, para toda a sua família, médicos, enfermeiros, né? Que atendam os pacientes como se fossem seus familiares, né, Tony? Um grande abraço. Agora sim, vamos às notícias do dia. A reforma tributária e ajuste das contas públicas serão prioridades no retorno dos trabalhos do Legislativo, afirma o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Retirada de brasileiros de áreas com coronavírus na China prevê escala em Israel e isolamento do grupo assim que o voo chegar ao Brasil. As informações foram dadas pelo ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Pacientes começam a ser atendidos no hospital com 1.000 leitos construído em 10 dias em Wuhan, na cidade chinesa, foco da epidemia. Mortes chegam a 427. Em meio às ações para conter o coronavírus, a China registra novo surto de gripe aviária e abate 18 mil frangos em propriedade rural. A greve convocada pela Federação Única dos Petroleiros mobilizou 14 mil empregados da Petrobras até agora, o que representa 80% do total de 18 mil trabalhadores representados pela entidade sindical. A paralisação foi iniciada no último sábado em protesto principalmente contra as demissões decorrentes do fechamento da fábrica de fertilizantes nitrogenados do Paraná, em Araucária. Um mês após o início dos problemas causados pela presença de geosmina na água que distribui a SEDAI do Rio de Janeiro, interrompeu a captação de água na estação de tratamento Guandu. Em nota, a SEDAI informou que no fim da tarde de ontem, identificou por meio de análise laboratorial a presença de detergentes na água bruta que chega à estação. A Diretoria de Saneamento e Grande Produção da SEDAI, então, decidiu fechar as comportas da entrada do canal principal da estação. Previsão do tempo para Guarulhos, máxima de 26, mínima de 19 graus com pancadas de chuvas. Em Sorocaba, máxima é 28, mínima de 21, céu aberto. Três Corações, Minas Gerais, máxima de 28, mínima de 19 com chuva por lá também. Peça teatral Paulo Estevão, temporada até 29 de março, aos domingos, 7h30 da noite. Vai lá se transformar, se emocionar, conhecer a história do apóstolo que dá nome à cidade de São Paulo. A temporada de 2019 foi um grande sucesso, com mais de 3 mil pessoas em 8 apresentações. O que você achou, Norberto? Muito legal. Para vocês que não assistiram, assistam. Recomendo mesmo, muito legal o poder de síntese, né, da peça é muito grande, né? Em 1 hora e mais um pouquinho é mostrado toda a trajetória de Paulo, né? Muito legal, olha, de parabéns à equipe, os atores, à produção e ao nosso grande amigo Alan, né, que pilota aquilo com uma maestria assim ímpar. Recomendo, domingo às 19h30
no Teatro Cacilda Becker, né? Ruth Escobar. Desculpe, Ruth Escobar. Né? Quase a mesma coisa. Eu gostaria de voltar um passinho atrás, se você me permitir, Volte. Vanessa. Eu gostaria que você me repetisse em quantos dias foi montado um hospital de 1.000 leitos na China? Menino, 10 dias. 10 dias. Vocês políticos que nos ouvem, em 10 dias construído um hospital. Quantos hospitais temos aqui parados? Quantos leitos poderiam estar ativos? E por causa do nheco-nheco e fuco-fuco da política, nós estamos aí necessitados. Então isso sirva de exemplo e que vocês que nos ouvem reivindiquem os vossos direitos junto aos nossos governantes, que são os responsáveis para os hospitais públicos. Que esses 10 dias do exemplo chinês sirvam para nós como um novo balizamento. Temos que dar uma virada nessa página, né? E se a gente continuar calado e achando que é assim, vai continuar assim. Se nós continuarmos fazendo sempre a mesma coisa, os resultados serão os mesmos. Temos que modificar. E você que nos ouve, você que nos vê, é partícipe disso, né? Regace a manga em mãos à obra. É isso mesmo. A gente também tem um outro convite para você, que é dia 8 de fevereiro, que vai estrear uma outra peça também do Alan Moraes. É a história nunca contada de Allan Kardec, o cientista do infinito, sábados às 7h30 da noite. As duas peças, então, estão no Teatro Ruth Escobar, Rua dos Ingleses, 209, na Bela Vista. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova possuem desconto especial e o telefone para informações é o 11 3251 4881. Vamos trazer também agora a participação da Ana Maria. Eu queria que você explicasse o seu projeto, né? Você é ativista, fala para nós como surgiu, como que é a organização, qual o objetivo, conta para nós. Em primeiro lugar, eu agradeço o convite de coração e essa oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada por ter vindo. Isso é assim, eu agradeço com a minha alma. E esse nosso trabalho é um trabalho voluntariado, todos são voluntários, e é um trabalho não local. Não é num local, numa cidade. Ela é planetária. Não é específico. Por exemplo, começou na Austrália, mas está muito grande em Nova York, em Viena. Nós estamos, assim, cidades do Brasil, vários lugares. Nós temos em Florianópolis, temos em Campinas. Eu sou do grupo de São Paulo. Em conjunto, na Alemanha, está acontecendo. Aí, pessoas que chegam até nós. Eu participo em Toronto. Eu participo em Nova York. Eu participo em Taiwan. Legal. Então, assim, é planetário. Então, as pessoas são jovens. E no meu grupo, tem uma menininha de 8 anos, que está o papai, a mamãe e essa garotinha de 8 anos. As crianças, elas estão vindo com uma consciência que nos assustam em relação à inteligência e à percepção que elas têm, em relação à situação atual do planeta. Sim. E elas querem mudança, e elas querem ação. Então, muitas vezes, as pessoas falavam para mim assim, oração. Eu falava assim, eu estava na oração. Mas chegou um momento que eu falei, eu tenho que agir. E aí foi aonde eu busquei, eu já tinha contato com ativistas, que era o VEDAS, outros movimentos, e aí eu liguei para uma pessoa que ia fazer um documentário sobre veganismo e sobre os animais, sobre a parte ecológica do planeta, o que está acontecendo com o planeta, que é gravíssimo, né? As pessoas não têm ideia em relação às placas teutônicas, o que está sendo movimentado. A Terra é um elemento vivo e as pessoas acham que não é, né? E estão desrespeitando demais. Então, nosso trabalho, aqui está essa camiseta. Para né? quem está pelo rádio, o nome Anonymous for the Voiceless. Isso assim, a gente fala por aqueles que não têm voz. Então, nós trabalhamos não é só o veganismo, os animais. Seria o meio ambiente e a saúde. Então, o nosso amor é pela humanidade. Então, em primeiro lugar, nós
convivemos num ecossistema. Então, se os humanos precisam dos vegetais, precisam do planeta Terra, porque é a nossa casa, e precisa dos animais também. Só o que aconteceu? Estamos no ano 2020. O que aconteceu há 3.000 anos atrás já é totalmente diferente a nossa condição de agora. Nós temos celular, nós temos uma outra tecnologia e outro tipo de conhecimento. Então, a ciência já nos proporciona condições para que a gente tenha uma vida totalmente diferenciada do que há muito tempo atrás nós não tínhamos conhecimentos. Eram muito mais primitivos. Agora, nós somos outros seres com uma outra constituição. Nós não precisamos mais de tanto sofrimento. Nós podemos viver melhor com o que Deus nos deu. E a fartura é muito grande, porque a partir do momento que você começa a entrar, nós usamos essa máscara. Por quê? O que representa? Porque aqui é o cubo da verdade. Então a gente fica numa forma de cubo, com a máscara e com os computador e umas telas, mostrando o que a mídia não mostra, que seria a indústria da alimentação. Então, o fato de muita gente... Minha mãe morreu de câncer no fígado, pâncreas e coluna na minha mão. Ela, coração forte, eles abriram ela e ela estava totalmente tomada. E eu avisava, mãe, não se alimente disso, porque o doutor Sidney Federman, uma pessoa boníssima, o pai dele morreu de câncer. E ele, professor no Hospital São Paulo, ele não aceitava que os amigos dele, médicos, continuavam tendo câncer. Ele foi para fora do Brasil, fez um trabalho científico com alimentação, viu uma célula de câncer com produtos de alimentação, certas vitaminas, perfurou a membrana de cancerígena e deu uma implosão natural e uma quimioterapia natural. Isso, tofu, carne, não. A carne não é a carne que consumíamos antigamente. Isso a gente mostra na tela. As galinhas, eles cortam os bicos da galinha. Vocês sabiam disso? Que eles cortam os bicos das galinhas e elas não ciscam mais? E elas ficam numas grades de ferro, botando ovo uma em cima da outra e acendem luz de dia e de noite. E elas, muitas nem tomam sol. Os animais, os porcos, as vacas, são inseminadas artificialmente com a mão, como se fosse um estupro. Quando nasce um bezerrinho, vocês têm... Eu fui na fazenda, eu visitei quando teve Brumadinho há 1 ano, eu fui em várias fazendas muitos anos atrás. 10 minutos mama o bezerrinho, já vai para as máquinas, e esse bezerrinho, ele vai ser isolado e dão uma alimentação para ele ficar anêmico, vira carne de vitela. Aquela carne caríssima, rosada, é um bebê anêmico morto. Então, nessa proposta, você conscientiza as pessoas, é então, isso? Exatamente. As pessoas têm que entender que elas estão doentes porque o planeta está doente. Entende? A nossa comida está envenenada. Nós estamos comendo veneno. A gente trabalha, eu vejo muitas pessoas trabalhar muito e encher o carrinho de veneno. A margarina plastifica o coração e dá infarto. E está vendendo licitamente. O refrigerante é uma bomba no organismo. E eu vejo, eu tenho um filho de 34, vai fazer 34 anos agora, essa semana. E eu já vejo ele com propensão a diabetes, que meu pai morreu de diabetes, meu avô morreu de diabetes, meu irmão tem diabetes, e ele na minha frente toma 2 litros de refrigerante de uma vez. Por quê? Por que ele toma nessa compulsão? Porque no refrigerante nós temos sal, um sal que não é o benéfico, e nós temos o açúcar. Vamos falar mais sobre este projeto, a sua organização. Porque a gente tem a participação dos ouvintes, né? A Geni de Sorocaba deixou um recadinho para nós aí, né, Marcos? Vamos trazer para a gente acompanhar o recado da Geni. Bom dia. Que Deus ilumine essa rádio. Todas as pessoas que fazem uso desse microfone para trazer alegria para as pessoas nos nossos lares. Principalmente para mim. Para mim, vocês são a continuação da minha família. Eu também passei por um problema
de um câncer, né? Eu me chamo Geni Paixão Marcondes, eu sou sócia da rádio. Eu passei também por um câncer na mama, mas eu, graças a Deus, eu não precisei fazer químio, não precisei fazer a rádio nem nada, né? Mas graças a Deus, eu oro todo dia da minha vida e orava para mim, para todas as pessoas, para os médicos, o remédio que eu tomava, tudo. Com certeza. Não só Ana Maria Braga, mas todas as pessoas que Deus está colocando nas suas mãos, que for merecedor, estão saindo dessa. Principalmente a Ana Maria, ela é muito batalhadora, né? E que Deus a proteja, todo mundo, tá bom? Fico muito feliz de agora eu participar pelo Zap, né? Que eu consegui. Muito obrigada. Que Deus ilumine vocês todos. Eu sou de Sorocaba. Muito obrigada. Ai, que legal, que bom que você conseguiu. Mande mais áudios para nós com perguntas, comentários, Geni, aí de Sorocaba. Abraço para todo mundo de Sorocaba. E são essas energias positivas transmitidas que a gente falou aqui, né, Helene? Exatamente, quero mandar um beijo para dona Geni, que fique com a gente aí sempre, né? Mandando as boas vibrações para nós. É isso, né, Norberto? E é o aumento da nossa responsabilidade, né? O cuidado no falar, né? A nossa palavra tem um poder muito grande. Sim. Então, esses depoimentos faz com que nós tenhamos a nossa responsabilidade muito mais aumentada, né? Com certeza. E temos mais uma participação. É a Solange conosco. Vamos conferir. Bom dia, manhã boa nova, bom dia a todos. Como sempre, com muita gratidão de estar ouvindo vocês, a sabedoria de todos. Eu só gostaria de dizer, né, que eu concordo plenamente com o que o Norberto disse sobre o câncer. Mas eu só tenho uma questão que eu acho muito importante e fundamental quando se tem essa abordagem, falar desse processo natural de nossa condição espiritual, porque senão nós acabamos ficando igual às outras religiões em questão do pecado. Parece que nós pecamos, então estamos pecando. Então ficar bem claro que é um processo natural, faz parte da nossa condição e nós estamos aqui para aprendermos, né? E as experiências são sempre válidas para o nosso crescimento espiritual. Sempre, sempre, sempre. É isso. Gratidão, um beijo a vocês. Beijo, Solange. E aí, Norberto? A Solange está coberta de razão, né? Não existe pecado. Principalmente aqui, né? Abaixo do Equador. Revelação bombástica do Norberto. Pois é. Esse pecado é um ranço que nós trazemos ainda, né? Das religiões, né? Do processo, né, do pecado, mas a gente tem que entender o pacote do pecado. Na nossa ignorância pregressa, né, a gente tem que ter medo de algo para mudar o nosso comportamento. Então a figura do pecado entrou como algo que funcionasse como um direcionamento. Era a forma que nós tínhamos para aprender. Mas hoje, com a evolução, a própria revelação dos espíritos, né, que nos trazem uma quantidade de informação muito grande, o pecado efetivamente não existe. Existe transgressão da lei. E a doença, ela é uma ferramenta que nós temos para resgatar erros cometidos para conosco mesmo. Deus não pune ninguém e não beneficia ninguém, senão ele seria injusto. Sim. Então, nós é que somos responsáveis pelos nossos próprios atos. E o processo reencarnatório explica isso muito muito bem. Então, o pecado, o que é? É uma transgressão. É castigo? Não. Quando a doença eclode, é a oportunidade que nós temos para refletir. A doença, ela equivale à prisão. Prisão e doença é a mesma coisa. Por quê? Porque nos tiram da nossa rotina. Quando eu fico doente, eu vou para um leito. O que eu faço nesse leito? Nada. O que eu devo fazer nesse leito?
pensar por que eu estou no leito. Quando eu for preso por um delito cometido, o que eu vou fazer na cadeia? Nada. O que eu deveria fazer na cadeia? 2 coisas. Ou pensar como fugir dela, que é o que a maioria faz, ou que ato que eu cometi que me levou à cadeia. E se eu repetir esse ato, para onde eu voltarei? Para a cadeia. Então, tanto a doença como a cadeia é um momento de reflexão. É um momento que nós temos para fazer uma autoanálise e ver o que eu fiz. Agora, ou lá atrás, o espírito não perde a memória. A memória é uma faculdade do espírito. Então, quando nós fazemos uma introspecção, nós vamos lá acessar um arquivozinho, o arquivo 493, gerado há 800 anos atrás, né? Que vai surgir como uma intuição. Olha aqui o mecanismo como é bacana. Do fato gerador. E aí eu falo, puxa vida, mas por que eu sou tão impaciente? Por que eu sou tão intolerante? Por que eu tenho tanta raiva? E eu fazendo essa análise, eu me autocorrijo. Então, o pecado, dentro desse pacote, é algo que lá atrás era para punir. Hoje é para refletir. Elaine? Muito bom. Isso que a Solange comentou, a gente nos bastidores aqui tinha falado exatamente dessa questão, né? Que as pessoas associam muito a questão da doença e do câncer, que é o tema de hoje, como um castigo. E a gente pensar exatamente isso que o Norberto está dizendo, que não, a doença não é um castigo, é oportunidade, ajuda nesse processo de cura. Porque quando eu acho que eu sou merecedor daquele castigo, eu também estou me autopunindo e de repente eu não estou emanando aí, vibrando as energias que eu preciso para esse processo de cura. Então, eu deixo de usar aquele pacotinho, o presentinho das boas energias, para fazer a reflexão que eu preciso para mudar, e eu uso aquela energia só naquela energia mais baixa, de reclamação, de vitimismo. Então, quando estamos num processo desse, é oportunidade de crescimento e não castigo, não sofrimento. Se a gente voltar para o vitimismo, né, para a não aceitação, eu não passei de ano. Essa é a prova. Exatamente. Por isso que o nosso planeta ele é chamado de provas e expiações. Tá? Eu tenho que passar por uma prova. Como que eu vou passar pela prova? Vivenciando. Tá? Então eu tenho que vir aqui e ralar. Tá certo? Não adianta ficar lendo. É verdade. E rezando. Né? Tem que colocar a mão na massa. A mão na massa é o autoconhecimento. E você ficar num hospital, né? Eu tive, talvez, a grata oportunidade de ter dengue. Então, eu fiquei 10 dias internada. E com risco de vida, foi uma coisa grave. Nossa, como eu pensei, Norberto, 10 dias, assim, como eu saí do hospital, assim, diferente em vários pontos da minha vida. Exatamente. Muito diferente. Pelo nosso Facebook, o Nelson Oliveira. Bom dia ao senhor, as lindinhas e a lindona. Acho que são. Senhor, quem que é senhor aqui, hein? Senhor está no céu. É tu mesmo. Ele diz, ouvi e foi dito aí, assim, a dor não é sofrimento e uma oportunidade de evolução. Mas, se as pessoas não têm nenhum fundamento das teorias espíritas, é complicado de assimilar isso, ou tentar explicar isso. Elaine. É por isso que o estudo é importante, né? A gente que já tem contato com a doutrina espírita, pode ser que a gente tenha uma certa vantagenzinha, né? E aí cabe a nós dividirmos esse conhecimento que a gente já adquiriu com outras pessoas. E a gente encontra lá no Livro dos Espíritos, né? As causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições. Às vezes a gente busca a causa do nosso sofrimento lá no passado, nas vidas anteriores, né? E a gente pode olhar agora também se a minha atitude de agora não traz aí o virar da chavinha. Então, como nós podemos contribuir aí para um mundo melhor aí nessas questões e ajudar o nosso irmão, né? Aqueles que nos cercam, que convivem conosco.
transmitindo esse conhecimento. Sim. Então, como que é o nome dele? Vanessa, você está na tela ainda? É o Nelson. O Nelson. Então, Nelson, cabe a você aí também ser um divulgador da doutrina e pegar uma pessoa aí que está convivendo com você nessa fase de sofrimento, não impor a sua crença, mas falar, olha, pensa por esse lado, né? Ressignificar. Acho que é importante, quando a gente passa por esses processos de sofrimento, conseguir ressignificar. O porquê que eu passo por isso? O que isso está me trazendo de bom? Eu acho que isso que faz a gente crescer. Eu gostaria de complementar, né? A importância do espírita sair do armário. O espírita, ele tem um conhecimento diferenciado. Por quê? Porque a partir da edição do primeiro livro dos Espíritos, nós ganhamos um óculos. Eu considero o livro dos Espíritos um óculos que faz com que nós vejamos coisas que os outros não veem. É tipo um óculos 3D? É um óculos 3D. Então, a revelação do próprio Espírito e o conteúdo do livro dos Espíritos é um óculos que faz com que nós vejamos o que os demais não veem. É privilégio nosso? Não, é responsabilidade. Exatamente. Porque se eu adquirir esse conhecimento, o que eu vou fazer com ele? Levar para o túmulo? Eu tenho que passar esse conhecimento para frente. Então, a importância do espírita sair do armário, discutir os assuntos espirituais, não como religião. Porque o espiritismo não foi concebido para ser religião. Aqui no Brasil ele se tornou religião para poder sobreviver, como uma livre expressão, que era o que tinha na Constituição. Ele não é religião, ele não foi concebido como religião, ele atende a todas as religiões, inclusive aos ateus. Porque o espírito é uma das forças da natureza. Ele não é corintiano, não é palmeirense, ele se torna corintiano ou palmeirense dependendo da sua vontade. Então, nós espíritas somos universalistas. E o viés religioso do espiritismo, eu diria que é dos espiriteiros. Porque o espírita, ele conversa com todos, discute com todos. Por quê? Porque o fenômeno espiritual independe da religião. Então, ao sair do armário, nós podemos dar explicações que agora vai ser rechaçada, mas a informação está lá. Tá certo? Um dia ela vai servir para se fazer correlações. E o nosso aprendizado é um monte de cabidinhos que a gente tem em que vai dependurando informação. Quando eu consigo concatenar todas essas informações, eu formo a minha ideia e exteriorizo. Quem conseguir assimilar isso, bem. Quem não conseguiu, sinto muito. Por isso que Jesus falou, conheça a verdade e a verdade vos libertará. E à medida em que nós vamos evoluindo, as verdades vão sendo ampliadas. Os nossos filhos, os que vão nos substituir, já vêm com uma bagagem maior que a nossa. Por quê? Porque enquanto nós estamos aqui falando, eles estão ouvindo lá na espiritualidade. Então, eles já estão aprendendo a ler e aprendendo com os problemas daqui. Então, as próximas gerações, né, como foi dito pela Ana, né, a nossa ativista aqui, essa molecada já vem com um gás, mas totalmente diferente do nosso. Essa molecada não é molecada, né? Não é molecada. O espírito não é molecada. O espírito já é velho. Eu tenho duas netas que me dão um baile. Imagino, viu, Norberto? Imagino. A minha neta me perguntou, ela tem hoje 11 anos, mas quando ela tinha 8 anos, ela me perguntou o seguinte: vô, o espírito é igual a uma mola? Eu falei, como assim, Mariana? Ele falou, porque uma hora ela está grande
e depois ele fica pequenininho. Ele cresce e diminui. O espírito é uma mola? Eu falei, pode ser considerado uma mola. Pode ser, já pensou? Ela fez ótima uma analogia. Notícia de Sorocaba. Com o início do ano letivo nesta semana, a URBS está atenta ao aumento da demanda no transporte coletivo e já organiza o atendimento às escolas que mais somam estudantes em Sorocaba. As aulas da rede estadual de ensino começaram na segunda-feira. Já a rede municipal retorna às aulas amanhã, dia 5. As escolas particulares e faculdades seguem calendário próprio, com algumas tendo retornado entre os dias 27 e 31 de janeiro. Este ano, as 440 escolas da rede estadual da região de Sorocaba receberão 234.756 alunos. O encerramento do ano letivo está previsto para o dia 23 de dezembro. Desde sábado, dia 1º, os horários das linhas intermunicipais da região metropolitana de Sorocaba, que estarão em vigor durante o período letivo, podem ser consultadas no site da EMTU. A frota é ajustada conforme a demanda observada nos períodos letivos anteriores. Alexandre Caldini participa agora do nosso programa e dizendo aí se o seu corpo tem prazo de validade. Vamos acompanhar o Interpretando a Vida. Vou falar uma coisa que vai te surpreender. O seu corpo é como se fosse um presunto. Ele tem prazo de validade, tem data de vencimento. Quando você vai na geladeira, você não vê lá o iogurte, tem prazo de validade e tal. O seu corpo também. O seu corpo ele foi entregue por empréstimo. Ele não é seu. Você vai devolver a hora que for embora. Está usando ele agora aqui. Mas isso aqui vai ficar, não vai comigo. Eu vou. Isso aqui fica. Né? Isso aqui volta para a terra e vai se transformar em terra de novo, em outros componentes e vai formar outros seres, vai formar uma planta, o que seja. Então o corpo não é seu, o corpo fica. Mas o que é seu é o espírito vai embora. Mas o corpo, mesmo não sendo seu, você tem obrigação para com ele. Ele foi emprestado, não é seu. Quando alguém nos empresta alguma coisa, a gente deve fazer o quê? Cuidar da coisa emprestada. Porque a pessoa nos emprestou em confiança. Se alguém empresta um carro, você vai cuidar do carro da pessoa. Para não estragar. Quando for devolver, você devolve em bom estado. Mesma coisa o corpo. A gente deve cuidar do corpo para que ele não estrague. Por quê? Porque ele não estrague? Porque ele tem que durar o tempo que tem que durar. Se você viverá nessa encarnação 83 anos, seu corpo tem que chegar aos 83 anos na melhor condição possível. Se é 17, aos 17. Se é 107, aos 107. O corpo está para nos ajudar como instrumento para agir no nosso entorno. As mãos são super úteis, a visão, a audição, tudo que a gente tem, a perna, os passos que você dá, tudo tem que funcionar bem para você poder ter experiências boas durante o seu encarne. Então cuide do seu corpo. Não tem nenhum problema a vaidade descontrolada, você passar cremes, cuidar do cabelo. A beleza física é importante. A beleza é espetacular em tudo, na natureza, num quadro, não é? O Chico Xavier falava, quando perguntava para ele, por que você usa essa peruca? Ele falava, porque eu quero ser mais bonito, não tem nenhum problema com isso. Vários palestrantes espíritas pintam o cabelo e tal, e tudo bem, a gente deve tentar mesmo ser o mais bem apresentável possível, porque é bacana, é gostoso estar com uma pessoa legal. O excesso de vaidade é complicado. Se isso é o único objetivo na sua vida, é complicado. Mas cuidar do corpo é muito mais do que apenas a vaidade para com ele. É cuidar da saúde física do seu corpo, cuidar do que você ingere como alimento, cuidar da água que você toma, cuidar dos exercícios, cuidar dos excessos, dormir as horas adequadas, trabalhar apenas o tempo adequado, divertir-se para poder também desanuviar, andar descalço, andar pela grama, ir para o mar. O que você puder fazer que seja benefício do seu corpo, que guarde o seu corpo para o tempo que ele precisa viver, é muito bom. E outra coisa é cuidado para não arriscar o corpo desnecessariamente, né? Os esportes, ou que seja, que arrebentam com o seu corpo, que fazem mal ao seu corpo. Você está destruindo uma propriedade que não é sua e que tem que durar um certo número de anos. Cuide dela então. É isso aí, um grande abraço para o Alexandre Caldini participando aqui do Manhã Boa Nova de hoje e pelo WhatsApp a Paula de São Paulo participando conosco. Bom dia, amigos, minha filha de 7 anos decidiu parar de comer carne. Disse que não vai mais comer os animais.
Daqui a pouquinho, o 18º encontro, tá, Boris? Agora não. Então, você fala para nós, Ana, como participar dessa ação, né? Tem um telefone. Eu tenho aqui um cartaz que é dos Anônimos. Todos os anos, mais de 150 bilhões de animais são mortos pela indústria de carne, leite e ovos. Fique do lado certo da história e una-se à nossa equipe altamente eficiente de ativismo de rua. Expomos imagens da indústria da exploração animal ao público e damos todas as informações que precisam para serem veganos. Então, assim, a pessoas que quiserem, eu tenho um problema de visão, né, que eu falei. Eu não consigo ler a parte de baixo, já é muito pequena para mim. Então vamos lá, para se voluntariar, entre no Facebook, busque AV, São Paulo, Brasil com Z. Tá certo? Exatamente. E tem o site, né? O anonymousfordevoceres.org. Bacana demais. Então, só explicando, essa máscara é porque realmente somos anônimos e a gente fica num cubo mostrando as imagens. E a gente não aborda as pessoas que chegam, aí a gente dá a explicação. Muito bom. É bem interessante esse conceito, porque as pessoas que se interessam pelo tema do veganismo ou que se interessam por essas questões de proteção animal e a preservação do meio ambiente, elas podem, se aproximando do grupo, verificar o que está sendo feito pelo mundo, né? O planeta todo, como ela falou no início, no primeiro bloco, o que está sendo feito em defesa dos animais, da natureza, e encontrar subsídios aí para poder se manter até vegano, né? Sim. Que é tão difícil. Olímpio Reis de Almeida, no nosso Facebook, também conosco, e ele diz: bom dia, equipe de Luz e Esclarecimentos, excelente tema. Ontem em nossa casa abordei esse tema com o nosso público, hoje está confirmado. Muito bom, sou de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Que bacana! Que legal. A terra que come muita carne lá. Maria José Carvalho também no Face. Obrigada por conscientizar de uma vida melhor atrás da alimentação. É isso, né, Norberto? O que você acha? Não, sem dúvida, né? Nós somos o que comemos. Falou. Bom dia a todos, é o que ela disse. Exato, mesmo. né? Nós somos o que comemos, evidentemente, né? Mas a força do pensamento é que molda isso que nós comemos. Então, esse corpício que a gente tem é uma construção espacial montado através de campos de força que vão se auto-organizando. Então, se eu tenho um excesso de um determinado componente químico que está na alimentação, vai fazer falta no outro. Porque quando eu ingiro determinado alimento, esse alimento não sabe se ele vai ser orelha, cabelo, chulé, unha. Essa distribuição é o espírito que faz. Então, se o espírito está pleno de si, está tranquilo, está harmônico, ele vai distribuir esse pacotinho de comida que a gente ingeriu para o lugar certinho. Né? Senão ele vai acumular em determinados locais desnecessariamente, ou se ingere a menos, vai faltar. Então o equilíbrio é vital em todas as situações. E a Norma Leal diz também: bom dia a todos, temos que realmente conscientizar a todos a nossa alimentação. É muito bom o tema, né, Helena? Nossa, a gente não se dá conta, é impressionante. E hoje a gente encontra muito material de estudo na internet, tem muitas pessoas preocupadas com esses estudos, o quanto a gente é enganado pela mídia, né? Ela falou da margarina, a gente compra lá um pão zero, né? Por exemplo, mas você vai ver, tem tanta coisa ali, edulcorante não sei do que, e um monte de coisa que a gente tem que... Aí você vai pesquisar o que é... Na verdade é açúcar, é tudo aquilo que você não podia e tá lá. Então a gente é muito enganado pela indústria, né, alimentícia. Uma vez me perguntaram, né, puxa vida, por que hoje está havendo uma longevidade, né? E eu pensei a respeito, eu falei, olha, pode ser que sejam os conservantes, os estabilizantes, né? Então, edulcorantes. Então o homem, ele é um animal que ele ou se adapta ao meio ou ele muda o meio. Então, as próprias transformações que ocorrem no nosso corpo são decorrentes das adaptações. Então, se o meu corpo vai se adaptando a um estabilizante, a um conservante, se conserva o alimento, o meu corpo é uma somatória de alimentos. Ele também vai me autoconservar. Então, isso é uma coisa para os
jovens que estão nos vendo, estão nos assistindo, ouvindo, que façam suas teses, suas defesas de mestrado, doutorado, analisando todos esses aspectos, né? E a doutrina espírita nos dá ferramentas, o óculos, para enxergarmos coisas que a ciência convencional não enxerga. E aí desbravar novos territórios. Muito bom. Dia 25 de abril acontece o 18º Encontro Amigos da Boa Nova no Espaço Internacional Eventos em Guarulhos. O tema central é Allan Kardec, hoje, amanhã e sempre. E vamos ter a presença dos palestrantes Rossandro Klinger, Paulo Henrique de Figueiredo e também debates com os comunicadores da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior, Delmar Franco, Sueli Calda Schubert, Adriana Morales, Miri Isabel, Deusa Samu, Júlio Sena, Carol Oliveira e a Ana Talavera. Teremos música com o Plínio Oliveira e também vamos ter teatro com Amigos da Luz. Eu estarei apresentando este evento na companhia do meu amigo Marcelo Bispo, e os sócios do Clube Amigos da Boa Nova ganham desconto na compra de até 4 ingressos. Também pode garantir o voucher do almoço já incluso, muito bacana. Tem a caravana Chico Xavier para quem vier de Sorocaba. Fala com a Sônia no 15 99711 6506. Temos a caravana de Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo. Você fala com a Cida no 11 97198 9645. E tem a caravana Benedita Fernandes de Araçatuba, interior de São Paulo. Você fala com o Cirlei, lá de Araçatuba, no 18 99709 4684. Nós vamos estar dia 25 das 10 às 19 horas. E você garante aí o seu ingresso no mundomaior.com.br ou você liga no 11 2458 3214. Vai tirar uma selfie com o Norberto. Vai tirar uma selfie com a Elaine. Conhecer toda a nossa equipe, que vai valer muito a pena, né, Norberto? Não, sem dúvida. Vocês que estão nos vendo e nos ouvindo, montem as caravanas aí na sua cidade, né? E venham aqui. É extremamente importante a presença de vocês. E aí vocês vão sentir o que André Luiz fala da atmosfera psíquica. Quando você vai chegando lá no espaço, você já vai sentindo uma vibração diferenciada. Quando você adentra ao recinto, você parece que está levitando. É uma coisa assim indescritível. É mesmo, só indo para saber. Parece que você assim passou por um portal, exatamente, né? E foi para uma outra dimensão. Verdade, gostei. Ai, muito que show legal. Vocês. E ainda com a garota sorriso lá no palco, né? Fazendo as suas macaquices, né? Ninguém aguenta. Gente, vai ser muito gostoso, né? Estão todos convidados aí a participar de mais um grande evento imperdível. Então garante seu ingresso lá no site mundomaior.com.br. Nós agradecemos a todas as participações, não dá tempo de trazer todos aqui do Facebook, né, das nossas redes sociais, mas foi muito bom, né, contar com você, com a sua companhia em mais um programa. Muito obrigada, Ana Maria, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada, e gostaria que vocês participassem mais do nosso trabalho. Sucesso. Tá? E é muito fácil ser vegano, não é difícil. É muito fácil. Precisa mudar os conceitos, realmente. Aprender. Obrigada, Elaine. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, sempre uma alegria e muito aprendizado. Muito, muito, muito. Norberto, obrigado mais uma vez. Muito bom, programaço hoje, né? Participação ativa dos ouvintes, né? Depoimentos aqui que nos deixaram sem fala. Realmente. E que tenhamos todos uma semana de grandes ideias e gigantescas realizações. Continue na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior, e até amanhã. Você acompanhou Manhã Boa Nova.